poder de Jesus opera apenas naqueles que têm fé. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Segundo Reis 13, conta uma história fantástica. Eliseu está para falecer, esse grande homem de Deus. Rei de Israel, Jeoás, procura Eliseu. Estamos sempre sendo derrotados pelos sírios. Eliseu fala assim: abre a janela aqui. Abre a janela aqui, pega uma flecha e atira. E Eliseu fala assim: então, rei, pega a flecha agora, bate no chão. Aí o que esse rei fez? Segundo Reis, capítulo 13. Ele bateu 3 vezes. E Eliseu fica doido. Olha o que ele fala. O Senhor deveria ter batido 5 ou 6 vezes. Porque se você tivesse batido 5 ou 6 vezes, poderia ter conquistado completamente a Síria. Mas por causa da sua incredulidade, você vai vencer só 3 vezes. Aqui a gente aprende algumas coisas. Você quer experimentar milagre de Deus? Tem que ter obediência. Hoje eu quero falar com você sobre Marcos, capítulo 6. Livro de Marcos tem 16 capítulos. Capítulo 1 a 10 fala sobre ministério de Jesus. Cura. Não tem pregação, né? No livro de Marcos não tem pregação. É ato. O que ele fez. Capítulo 11 até 16 registra a semana da paixão. Então, para Marcos, crucificação de Cristo é muito importante. Então, metade do evangelho ele escreveu lá. E capítulo 1 até 10, aliás, todo o livro de Marcos, você vai ver esse tipo de expressão. Quem é este? Você viu isso aí? Tenta grifar. No livro de Marcos, sempre vai estar falando, quem é este? Quem é este? Para responder, esse é o principal argumento do Evangelho de Marcos. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que ele está querendo mostrar, Jesus é Filho de Deus. Jesus é Salvador. Jesus é Messias. Creia nisso. Isso é a maior bênção. Então é para isso que ele está citando os exemplos, cura e tudo mais. Antes de passar para capítulo 6, no capítulo 5, fala de 2 eventos importantes. 2 eventos. Primeiro, uma mulher que sofria de hemorragia por 12 anos, que ninguém conseguia curar. E essa mulher foi curada, porque ela foi por trás, tinha tanta gente, tocou na roupa de Deus. A fé dela é: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então Jesus fala, a parte vermelha, vamos ler junto, bem alto, vamos lá? Tua fé te salvou. E depois, Jairo, a filha de Jairo faleceu, Jesus estava embaçando, demorando, aí o empregado de Jairo veio e falou: sua filha já morreu, já era. Olha o que Jesus fala. Não tenha medo, tão somente creia. Tem ênfase que Jesus está dando? Creia. Então, depois de acontecer isso, Jesus vai para a sua terra, não onde ele nasceu, tá certo? Ele nasceu no Belém, mas ele foi para cidade em que ele cresceu, Nazaré, mais ou menos 30 anos. Então, irmãos, é um bairro, é uma cidade pequena, não é muito grande. Então, espalhou. Aquele Jesus curou uma menina morta, curou um paralítico, fez isso, expulsou o demônio, então, espalhou. Então, quando Jesus chegou lá,
Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Então, são duas coisas. O povo de Nazaré ficou assustado, maravilhado pela palavra de Jesus. Irmão, imagina o próprio autor. Jesus é autor da Bíblia. É algo fantástico. Né? Do que escribas, outras pessoas. Jesus começou a pregar, as pessoas ficaram maravilhadas. E os milagres. Como é que ele faz isso? Mas eles ficaram escandalizados por causa disso. Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão entre nós? E ficaram escandalizados. Eles podiam falar, este não é Jesus? Eles sabiam o nome dele, já estava famoso. Filho de José, em vez de filho de Maria, parece que José já morreu aqui. E então eles estão falando, esse não é o carpinteiro, marceneiro, filho de Maria? Então estão falando, viúva e carpinteiro. Duas coisas. Nessa época, a viúva é alguém muito pobre. Por isso que a Bíblia fala, ajudem viúvas e órfãos e você será abençoado. Então, olha, eles estão tirando sarro, falar, não é filho daquela viúva pobre? E o carpinteiro era uma profissão lá embaixo, status lá embaixo. Carpinteiro é tipo alguém que tem que cortar a mão, machuca a mão. Então, esse preconceito de já conhecer Jesus, essa arrogância, eu tenho mais bala, eu tenho mais dinheiro, eu posso ajudar, eu ajudei, isso aí, essa família não é nada. Isaías 57, 15. Vamos lá, vamos ler junto? Pois assim diz o Senhor, alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração. Olha o que Deus está falando. Deus está lá em cima, mas Ele está presente, ajudando, apoiando os humildes de coração. Amém? Assim como a água desce lá de cima para baixo, se você estiver lá em cima, esse não é aquele carpinteiro, preconceito? Importante, pergunta importante. Quais são os seus preconceitos que atrapalham de você experimentar a presença de Jesus? Você que cresceu na igreja, muitos têm isso. Eu não consigo evangelizar porque eu falo, mas a pessoa não vai ver. Aí por isso que você nunca fala. Mas não é verdade. Será que Deus responde minha oração? Ele nunca responde minha oração. Quais são os seus preconceitos? E o que aconteceu por causa disso? Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados. Será que isso não é minha situação? Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Eu não tenho. Se alguém perguntar, Deus agiu na sua vida essa semana? Nada. Falta de fé, arrogância, preconceito.
Está na hora de você renunciar, deixar um pouco. E você tenta enxergar um Deus vivo. Grande problema dos cristãos de muito tempo na casa. Para de orar, para de depender, para de buscar Deus. Eu estava lendo um livro sobre a vida de Elias essa semana. E esse Elias foi o cara que fez descer o fogo do céu. Foi o cara que fez chover, parar de chover por 3 anos. É muito tempo, né? Mas o motor, o que o move, profeta Elias, olha aqui, irmãos. Ele disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sirvo. A maioria dessa época o povo adorava Deus e Baal. É um Deus que é vivo às vezes, acho que não é a maioria, mais ou menos. Mas ele chegando, meu Deus é um Deus vivo, cara. Então, fé é acreditar que Deus está vivo e confessar isso com suas palavras. Quantas vezes Deus agiu na minha vida assim? Nosso Deus é um Deus vivo. Amém?